Olá, tudo bom? Tudo em ordem, não é? É isso mesmo. Está tudo em ordem, está tudo bem porque está tudo bem, não é? Então, bom dia para você que é do bom dia, boa tarde para você que é da tarde e boa noite para você que está aí no seu espaço de descanso, né? De dar uma relaxada, certo? Eu sou Lizinha Conde e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. O nosso propósito aqui, o nosso convite é trazer você para o autoconhecimento, não é? O despertar, o interiorizar, é trazer você pela vontade de conhecer, de pesquisar, não é? De trazer informações que possam influenciar as suas escolhas, não é? A partir do se conhecer, a partir do interiorizar, certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre vitórias e derrotas, conquistas, né? E desafios que a gente não conseguiu chegar no resultado desejado, vamos dizer assim. Muito bem. Como que a gente pode dar a nomenclatura de vitória ou derrota? É mais ou menos no mesmo conceito de um vídeo aqui do canal que fala sobre cura e saúde. Então, são informações diferentes daquelas que nos foi ensinada até hoje. Calor aqui. Então, fomos influenciados, fomos ensinados, estamos dentro de um padrão social, de padrões familiares, aonde dentro desses conceitos existe a vitória ou a derrota. Por exemplo, eu tenho um filho, tá? E eu venho numa linhagem de pais e avós, enfim, linhagem familiar de advogados. E aí eu influencio meu filho a estudar direito. E ele não consegue finalizar, ele não consegue concluir, ele não consegue exercitar a profissão. E aí? É uma vitória ou uma derrota? Para quem? Então, assim, isso é muito forte na nossa vida, no nosso emocional, nas nossas células, né? No nosso automático de decisões, de escolhas, certo? Então, assim, essa pessoa não consegue concluir a profissão de advogado. Então, é uma derrota familiar. Mas ele descobre aquilo que ele se sente super feliz, satisfeito, lhe dá alegria, liberdade, sei lá, cozinhar. Existem grandes chefes espalhados aí pelo mundo. Para ele, para a pessoa, é uma vitória. Por quê? Porque ele escolheu, ele definiu e ele seguiu adiante e se tornou um grande chefe. Para ele é uma vitória. Para a família, é uma derrota. Então vejam que a influência, ela é muito poderosa na nossa vida. E a gente veio falar aí, né, em uns vídeos anteriores sobre influenciador e influenciado. Aí o que acontece?
Por que que eu sou advogado e o meu filho tem que ser advogado e o filho dele tem que ser advogado e o filho do filho dele tem que ser advogado? Porque é uma boa profissão? Porque é a continuidade da minha vida. Por que isso? Porque temos medo conscientemente da morte. Então, falar sobre morte, muitas vezes a gente não tem plateia. Mas por quê? Por causa do medo. Desde pequenininho, desde sempre, nos é ensinado milhões de coisas, mas não nos ensinam a aceitar a morte, tanto a nossa como de um ente querido. E aqui nós estamos falando sobre pessoa. Então, assim, o meu filho é advogado, o filho dele é advogado, o filho do filho dele é advogado, o filho do filho dele é advogado, porque é a extensão da minha vida, portanto, eu me torno imortal. Medo consciente da morte. E aí entra o egoísmo, né? A influência precisa, tem que ser dessa forma, porque sempre foi assim, não é? Então, é consciente, a nossa consciência da morte, a nossa consciência de que o passado, ele não volta. O que eu fiz ontem, eu não tenho como fazer hoje. Eu posso refazer algo, mas não exatamente o que eu fiz ontem. Era outro movimento, era outro sentimento, era uma primeira vez, a sua primeira vez. Não tem mais. Não tem mais. Então você assiste um filme pela primeira vez. Você tem um conceito, uma reflexão. Se você assistir ele novamente, você vai ter um novo conceito, uma nova reflexão. Você não vai ter mais aquele sentimento de primeira vez. Primeira vez que você tomou chuva. Primeira vez que você dirigiu. Primeira vez que você cozinhou. Primeira vez que você fez um piquenique. Primeira vez que você dormiu fora. Primeira vez que você deu um beijo. Primeira vez que você furou a orelha para colocar um brinco. Primeira vez que você pintou seu cabelo. Primeira vez. Não volta. Passado. Você tem uma nova reflexão, você tem um novo movimento, você tem uma nova oportunidade na mesma situação. Que se daquela vez você não obteve o resultado que você desejava, você tem uma nova oportunidade para fazer diferente e, por consequência, você faz diferente e recebe um resultado diferente. Certo? Consciência do futuro. Isso é incontrolável. Você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Você pode ter planejado uma série de coisas para o seu dia. Você pode ter planejado uma série de coisas para a sua semana, para o seu mês. Você pode ter feito um planejamento anual. Você tem tópicos, mas você não tem como saber, como desenhar, como planejar, como escrever daqui para frente. Não é? Isso nos traz o quê? Angústia, ansiedade, medo. É inconsciente ou consciente? É uma pergunta que, com um pouco de reflexão, você mesmo vai responder, não é?
Então, a angústia de você perceber que os anos passaram e que você, de repente, fica pensando assim, será? Aí eu e o será, né? Será que eu fiz o meu melhor com o tempo que me foi dado? Ou você tem um sentimento de insegurança? Será que eu estou investindo o meu tempo de uma maneira mais inteligente, de uma maneira melhor que eu posso realmente fazer? Será que eu estou vivendo da melhor forma? Porque assim, você viver e você desejar é muito diferente, certo? Porque assim, não, mas eu vivo aquilo que eu desejo. Existe algo que você deseja naquele momento que você não está fazendo. Pensa um pouquinho, não é? Seja humilde para poder refletir essas questões da sua vida, na sua vida, não é? E aí, como conduzir a nossa vida? Como, de que modo a gente pode viver para nos livrar dessas angústias de ansiedade, de insegurança, de medo, do não saber? De que forma a gente pode fazer isso? Trazendo a nossa presença, vivendo o nosso dia de hoje com a nossa consciência, com a nossa presença, estarmos presentes junto com o nosso corpo físico. E não estarmos comendo e lembrando da reunião, e não estarmos fazendo cozinhando, não é? E lembrando o que eu vou fazer amanhã. Não estarmos dirigindo e estarmos pensando o que eu vou fazer de noite. Isso traz uma insegurança e o seu inconsciente domina a sua vida. E aí, ansiedade nele, não é? Insegurança, medo, angústia. Por quê? Porque inconscientemente eu sei que hoje não volta. E que eu não sei o dia até quando estarei aqui. Então eu tenho ansiedade, eu tenho angústia, eu tenho aquele sentimento incontrolável de fazer tudo que eu posso fazer naquele dia. Uma perguntinha para você refletir. Quando a gente é criança, quando a gente é jovem, e alguns adultos até, né? Adultos infantilizados, mas enfim. Você chega para os seus pais e diga, eu quero fazer tal coisa. Quando criança ou quando jovem. E ele vai dizer, não. Ah, eu vou na casa do meu vizinho porque eu vou jogar bola. Não. Ah, eu vou com o grupo dos colegas de escola andar de bicicleta. E ele vai dizer, não. Ah, o grupo da escola tá marcando um piquenique final de semana. E ele vai dizer, não. E você vai respeitar. Não obedecer. Vai respeitar. Mas, na primeira oportunidade que você tiver daqueles 5 minutinhos que não tem ninguém vendo e que você pode fazer o que você desejar,
uma dessas coisas você vai fazer para sentir o gosto. Por quê? Porque você tem que sentir, porque você sabe que lá na frente talvez você não tenha essa oportunidade. Porque alguém vai te barrar, porque alguém vai dizer para você que você não pode, ou porque de repente você nem está aqui. Outra coisa que nos deixa muito angustiados também, não é? É a questão da perda, não apenas da vida, não é? Aí eu vou morrer, então eu vou perder a oportunidade de fazer, eu vou perder a oportunidade de estar, eu vou poder perder a oportunidade, entendeu? De sentir. Mas também a perda de algo que você planejou muito, não é? E você não conseguiu chegar na reta final, no ponto de chegada. Você perdeu. O que fez você perder? A falta de fé? A falta de perseverança? Uma força maior? Tipo, eu vou continuar porque eu escrevi isso para mim, entendeu? Vou fazer o meu melhor amanhã, mais do que hoje. E eu vou conseguir, porque eu sou capaz de fazer qualquer coisa para o meu bem-estar e o bem-estar de todos. Então, se eu sou capaz, se eu sou um ser de luz, se eu sou um ser perfeito, eu vou fazer. Não consegui hoje, amanhã eu vou fazer novamente. E vou fazer, e vou perseverar, e vou persistir, até que eu chego na linha de chegada do meu desejo. Muitas das vezes, é o nosso próprio inconsciente bloqueando essas oportunidades através das memórias e crenças que temos dentro do nosso DNA, dentro das nossas células. Então, como conduzir nossa vida de modo que a gente possa se livrar da ansiedade, da angústia e do medo? Só existe um caminho. Você pode acreditar em mim ou não, mas existe um caminho: o autoconhecimento. Conheças a tua verdade e ela te libertará. Saiba quem realmente é você de verdade. O que de verdade te traz alegria, o que de verdade te traz insegurança, o que de verdade você gosta. Por quê e para quê? Você assim vai encontrar o caminho do tesouro, que é a sua liberdade. Alegria, satisfação, saúde. Experimente. Você vem para o mundo do extraordinário através da caminhada do aprendizado. É bárbaro. Eu sugiro que você comece já e depois me conte a mudança. Beijo enorme no coração de todos vocês. Que Deus abençoe, ilumine, guie vocês para o autoconhecimento. Nós estamos precisando, estamos aqui para isso, para nos libertar, para nos superar de limites que temos dentro do nosso ser. Aproveite, não deixe passar. O meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Até amanhã.